Bom dia, turma! Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio de equivalência para multiplicação e divisão. Nós já vimos esse princípio da equivalência no caso da soma e da subtração, né, na última aula. Só que isso também vai servir para multiplicação e divisão. De que forma? Nós vamos ver agora. Então, olha o que eu escrevi aqui para vocês. Se eu multiplicar ou dividir os dois lados da igualdade por um mesmo valor, isso não vai alterar o meu resultado, ok? Então, em alguns casos, eu vou precisar multiplicar, ou em alguns casos, se eu dividir, vai ficar mais fácil para eu resolver esse problema. Então, eu posso fazer isso, desde que eu utilize o mesmo valor dos dois lados da minha igualdade, tá bom? A única coisa que vocês têm que prestar atenção é isso. Eu não posso, por exemplo, multiplicar um lado por 2 e o outro lado por 3. Se eu fizer isso, eu vou estar multiplicando as igualdades por valores diferentes. Os dois lados, né, da igualdade, cada lado por um valor diferente. Então, obviamente, eu vou alterar meu resultado. Isso não estaria certo. Agora, se eu multiplico um lado por 2 e o outro lado por 2, então eu vou estar mantendo tudo igual. E aí eu trouxe um exemplinho aqui na balança, né, que fica mais fácil da gente enxergar isso aqui de novo. Novamente, eu trouxe uma balança de pratos, né? Lembrando que a balança de pratos, quando ela tá em equilíbrio, ou seja, quando os pratos estão na mesma direção, isso quer dizer o quê? Que eu tenho exatamente o mesmo peso do lado direito e o mesmo peso no lado esquerdo, tá? Então, essa balança tá em equilíbrio. Então, veja aqui o exemplo, ó. Eu tenho 4 quilos aqui no meu lado esquerdo e eu tenho 4 quilos no meu lado direito. Por isso, eu disse que a minha balança tá em equilíbrio, porque eu tenho exatamente o mesmo peso nos dois pratos. Aí, vamos supor que eu resolvi dobrar o peso nesse prato, em um dos pratos. O que é dobrar o peso? É multiplicar esse peso por 2. Sempre que eu tô falando de dobrar alguma coisa, eu tô falando de multiplicar essa coisa por 2. Se eu quisesse triplicar, eu estaria multiplicando esse valor por 3. Quadruplicar, multiplicar por 4. E assim por diante, tá? Então, ó, eu peguei aqui o meu peso, que era 4, e eu acrescentei mais um peso de 4 quilos. Então, eu totalizei 8 quilos no meu prato da esquerda. O que aconteceu com a minha balança? Ela ficou em desequilíbrio. Por quê? Porque eu só multipliquei um dos lados dessa balança por 2. Então, vamos escrever matematicamente o que estava ocorrendo aqui, ó. Então, inicialmente, na primeira pesagem aqui da balança, eu tinha 4 quilos dos dois lados. Então, ó, matematicamente, eu tinha 4 igual a 4. Ok? A gente sabe que 4 é igual a 4, então ok, tá certinho, essa balança tá em equilíbrio. Quando eu acrescentei 4 quilos aqui do outro lado, o que eu fiz? Eu dobrei. Lembra que eu falei que eu dobrei esse peso? Então, eu fiquei com 2 vezes 4. No meu prato da esquerda, ó, eu fiquei com 2 pesos de 4 quilos. E no meu prato da direita, eu fiquei com 4 quilos apenas. Isso aqui é uma igualdade? Eu tenho que 2 vezes 4 é igual a 4? Não, isso aqui é uma desigualdade. Isso não é igual. Por quê? Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. E 8 é diferente de 4. Então, o que eu tinha feito aqui, ó, nessa segunda pesagem? Eu tinha multiplicado o meu lado da esquerda por 2, mas como eu não tinha multiplicado também o meu lado da direita por 2, isso aqui não ficou equilibrado. Ou seja, eu não mantive a minha igualdade. Então, é isso que eu chamei a atenção para vocês. Vocês podem multiplicar e dividir? Sim, mas sempre os dois lados e sempre pelo mesmo valor. Aqui na última pesagem, ó, eu acrescentei mais 4 quilos aqui que eu já tinha, né? E acrescentei mais 4 quilos aqui. Então, o que aconteceu aqui? Aqui eu fiquei com 2 vezes 4, ou seja, eu tenho 2 pesos de 4 quilos e isso vai ser igual ao meu outro lado, porque do outro lado eu também tenho 2 pesos de 4 quilos. Então, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 4 é 8. Então, a minha balança voltou a ficar em equilíbrio. Então, eu mantive a minha igualdade. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é o nosso princípio da equivalência, que diz que se eu multiplicar ou dividir ambos os lados da igualdade pelo mesmo valor, isso não vai alterar o meu resultado. Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplinho que tem até uma questão dessa aqui no livro de vocês, que vocês vão fazer hoje. Então, olha só. Partindo da igualdade 6 igual a 6, então a gente pode até imaginar a balança. Imagina que aqui, ó, nesse prato tinha 6 quilos e nesse prato tinha 6 quilos. Faz ser 6 vezes um valor que eu ainda não sei qual é, eu tenho que descobrir, vai ser igual a um valor que eu ainda não sei qual é, vezes 6.
e obtém-se a igualdade 36 igual a 36. Então, para eu chegar nesse resultado 36, o que eu tenho que fazer com o meu 6? Eu tenho que multiplicar ele por um valor que vai gerar o 36. 6 vezes quanto que é 36? 6 vezes 6. Então, eu acrescentei aqui no meu primeiro membro uma multiplicação por 6 e eu acrescentei no meu segundo membro o quê? De novo, uma multiplicação por 6, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu acrescentei vezes 6 aqui, acrescentei vezes 6 aqui e o meu resultado permaneceu igual. Eu continuei com uma igualdade, ó. Inicialmente 6 é igual a 6 e no final que 36 é igual a 36.